Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nós vamos programar em Java e esta é a parte 10 do curso. O conteúdo desta aula vai versar sobre o paradigma da orientação a objetos. É aqui que nós vamos tratar especificamente sobre as diferenças entre uma programação estruturada e a programação orientada a objetos. Então, se você está gostando do curso, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no curso, dê o like. Isso vai ajudar e fazer com que o curso seja divulgado para que mais pessoas aprendam sobre programação em Java. Bom, nós vamos começar com a explicação sobre o que é paradigma, né? Porque acabamos de dizer que o conteúdo dessa aula versa sobre o que é o paradigma da programação orientada a objetos. O que se difere, né, entre a programação estruturada, se você já aprendeu em linguagem C, e o que é a orientada a objetos que você está aprendendo agora. Muito bem, se a gente for procurar sobre a definição de paradigma em diversos sites aí da internet, você vai encontrar definições parecidas, né? Então, por exemplo, nesse site aqui, Significados, ele diz o seguinte, que paradigma é um modelo ou um padrão a seguir. Aí nós temos também o dicionário Priberam, da língua portuguesa, que informa o seguinte a respeito de paradigma. É algo que serve de exemplo geral ou de um modelo. Então, um paradigma é um modelo a ser seguido, é um padrão a ser seguido, né? Ou um exemplo geral. E aí, quando a gente pensa em paradigma educacional, por exemplo, é um modelo usado na área de educação por um determinado professor. Então, um determinado professor tem seu modelo de dar aula, seu método, né? Tem uma metodologia, tem uma maneira específica de dar aula. Então, você pode dizer que aquele professor, ele segue um paradigma educacional também. Então, entenda essa palavra paradigma exatamente como isso. Vai ficar mais fácil de você compreender o que eu quero passar a respeito de orientação a objeto, né? Então, é um modelo ou um padrão a seguir. E aí, quando a gente traz esse conceito para paradigma de programação, qual é a explicação que a gente vai dar? Isso está também no site Significados, né? E aí você encontra o seguinte, a seguinte definição. Paradigma de programação é definido pela maneira como um determinado programador resolve um certo problema, fornecendo visão e determinando como um programador estrutura e executa este programa. Bom, muito bem, então vamos resumir isso aqui. A forma como um programador resolve um problema, a maneira como ele resolve e como ele estrutura e executa esse programa, define um paradigma de programação. Então, se o professor propõe um problema para você, você tem que desenvolver um programa, vamos seguir nos exemplos que nós fizemos até agora, né, que calcula a média do aluno. Então você tem que inserir 4 notas e calcular a média do aluno. Se você escolhe resolver isso na linguagem C, você está resolvendo isso utilizando o paradigma da programação estruturada. Se você escolhe isso, resolver esse problema na linguagem Java, você escolhe a orientação a objetos. Então a maneira como você resolve o problema ou a linguagem de programação que você vai escolher para resolver esse problema, determina o paradigma de programação. Então, paradigmas explicam como os elementos que compõem um programa são organizados e como interagem entre si. Na linguagem C você trabalha de uma maneira, aqui em Java nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Apesar de até o momento, nas aulas que nós viemos fazendo até aqui, nós não utilizamos muito daquilo que a programação orientada a objetos tem a nos oferecer. A partir de agora que a gente vai trabalhar realmente
com a programação orientada a objetos, que você vai entender a fundo qual a principal diferença, né, da programação orientada a objetos para o que você já estudou em linguagem C, se você já estudou linguagem C, né? Então, o que é programação estruturada? Para que você entenda um pouco melhor a profundidade de programação orientada a objetos, é necessário compreender os conceitos de programação estruturada, né? O paradigma da programação estruturada. Quando você fala em programação estruturada, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Qual a base da programação estruturada? Então, ela tem uma base que é a sequência, estruturas de decisão e estruturas de repetição. Sequência porque uma tarefa é executada após a outra, de maneira linear. E aí você utiliza muitas estruturas de decisão, né, que em um determinado ponto do programa, a estrutura condicional decide que trecho do programa será executado. Então, para aqueles que já estudaram a fundo programação estruturada, você já deve ter visto que você pode criar diversas funções dentro da linguagem C, né? Então, através de uma estrutura condicional, você, em um determinado ponto de um programa, você decide se vai chamar uma função ou se vai chamar outra função. Então, é isso que a estrutura condicional vai fazer, né? Caso contrário, ela vai ser executada de maneira linear. Outra estrutura bastante presente na programação estruturada é a de repetição. Certas linhas de código são executadas repetidas vezes até que uma condição seja atingida. Bom, então, essas características são características de uma programação estruturada. E aí a composição do programa, né? Um programa ele é formado por um conjunto de rotinas, também chamadas de módulos ou funções, que eu acabei de citar. Se você já estudou a fundo linguagem C ou qualquer outra programação estruturada, você sabe que você pode criar diversos módulos para compor o programa final, diversos módulos ou diversas funções, né? E dentro do seu programa principal, você vai chamando essas funções. Daqui a pouco eu vou mostrar um quadro onde isso reflete melhor e você vai entender um pouco melhor. Se você ainda não estudou a fundo programação estruturada, ouviu só o básico, não se preocupe com isso, porque aqui nós vamos nos aprofundar em orientação a objetos, mas você já está vendo alguns conceitos aqui que são empregados em programação estruturada. Os dados do programa, tais como as informações digitadas pelo usuário, que é só um exemplo, tá? As informações que o usuário digite, as variáveis, né? São armazenadas em variáveis locais e variáveis globais. É assim que são chamadas as variáveis no paradigma de programação estruturada. Então, as funções, elas acessam variáveis locais e variáveis globais. São esses os conceitos que são empregados nesse paradigma de programação. E qual é a execução, quando se trata da execução do programa, né? O fluxo de execução do programa inicia-se sempre a partir da rotina principal. Então, você vai ter uma rotina main, uma rotina principal. E a partir da rotina principal, você chama outras rotinas que, por sua vez, podem ou não chamar outras rotinas, ou outras funções, ou outros módulos, né? Então, nós usamos bastante esse termo aqui, funções, que é o que você cria lá na programação estruturada. Todas as funções, né, ou uma função, você sempre vai ter a execução da rotina principal e a partir dela você vai chamar as outras funções que você criou no seu programa. Inclusive, quando se trabalha em equipe, né, então uma equipe pode estar trabalhando com uma determinada função, uma equipe de programadores, e outra equipe de programador vai estar trabalhando em outra função. Quando uma rotina é terminada, ela retorna para a função que a originou. Então, se você executou uma determinada função a partir da rotina principal, quando ela for encerrada, ela retorna para a principal.
Se você executou uma função a partir da função A ou da função B, ela vai retornar para a função A ou para a função B. E assim por diante. Isso tudo que eu estou falando são características da programação estruturada. Quais são as vantagens e desvantagens, né? Então, lá na linguagem C, por exemplo, que é a programação estruturada, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Então, vantagens. A maioria das pessoas, quando vai começar a aprender programação, começa com programação estruturada, como, por exemplo, linguagem C, que é mais fácil de se aprender. Alguns conceitos de orientação a programação orientada a objetos são mais difíceis de se compreender, né? Então, na programação estruturada, muitos cursos começam com linguagem C porque é mais fácil, né, de se aprender a programação estruturada. É utilizada nos cursos onde os alunos estão tendo o primeiro contato com programação. Os programas, em geral, possuem execução mais rápida, né? E aí as desvantagens. Os códigos são poucos reutilizados, então tem um aumento de custo para a produção. Então, você não reutiliza muitas vezes os códigos. Isso quer dizer que você precisa mais gente trabalhando para programar outras partes do programa, né? E aí tem o custo, o aumento de custo para a produção de uma empresa, contratação de programadores e tudo mais. E os códigos podem se tornar confusos, de difícil documentação, pois os dados são misturados com os comportamentos. À medida que o programa vai crescendo, que você desenvolve um programa muito grande, quando se trata de programação estruturada, quando o programa é pequeno, ele é mais fácil. Quando o programa vai crescendo e ele trata de uma proporção muito maior, ele pode acabar se tornando confuso, a documentação que se faz dele acaba ficando mais difícil de você documentar, depois de você encontrar erros, né? De você começar a ampliar esse programa. Então, ele tem essas características, a programação estruturada, como, por exemplo, a linguagem C. E aí, finalmente, chegamos. O que é a programação orientada a objetos? Ou nós utilizamos bastante esse termo, né? POO, programação orientada a objetos. Quais são as características? Para isso, a gente precisa explicar quais são as bases, né? Eu errei o título aqui, deixa eu consertar. Agora sim, nós estamos tratando de programação orientada a objetos, especificamente Java aqui, né? Que você já programou nesse curso. E aí a gente tem que fazer a pergunta, né? Qual a base da programação orientada a objeto? Bom, a base dela, ela possui classes e objetos. O que significa isso? Uma classe é uma representação de um determinado objeto. Exemplo, o projeto de um carro é uma classe. Então, aquilo que o engenheiro faz, que ele vai lá, projeta, ele desenha, desenvolve todo o projeto do carro, é uma classe. Você vai imaginar que é uma classe. Quando o carro sai da fábrica, ele sai com uma cor, né? Ele sai com algumas características, né? Quantidade de marchas e tudo mais. Aceleração. Quando ele sai da fábrica, o carro em si, já pronto, é o objeto. Então, faça essa analogia para você entender. O projeto de alguma coisa é uma classe. Quando você cria aquele projeto, quando você torna ele real, ele é um objeto. Nesse caso, né, o carro saindo do projeto lá da fábrica, indo para o cliente final, o carro é o objeto final. A mesma coisa a planta de uma casa. Quando você tem apenas a planta de uma casa, ela é uma classe. Quando você constrói a casa e pinta ela de uma cor, né, coloca o telhado e tudo mais, ela já é um objeto, ela se tornou real. Então, a partir de uma mesma planta, você pode criar várias casas, pintar elas com cores diferentes.
É essa a ideia da programação orientada a objeto. A partir de uma planta, você cria várias casas, ou seja, vários objetos. A partir de um mesmo projeto de um carro, você cria diversos carros, com cores diferentes, por exemplo. Esses carros são chamados de objetos, tá? Então, o projeto ou a planta é a classe. E o objeto em si, que é o carro, né, é o objeto. Aí, trazendo para o mundo real, fica mais fácil da gente entender. E aí, outra característica da programação orientada a objetos são os métodos, né? O que são métodos? São comportamentos de um determinado objeto. São suas funcionalidades. Exemplo, a funcionalidade acelerar de um carro. Então, o carro, a partir do momento que ele se torna um objeto, ele sai da fábrica, você vai ter lá uma das funções dele é acelerar. Então, você pisa lá no acelerador, então ele tem a funcionalidade de acelerar. Esse é um método, é uma ação que um carro vai executar. É um comportamento dele, né? Então, métodos são comportamentos. Alguns autores de programação orientada a objeto, chamam de ações também. Então, são comportamentos ou ações de um determinado objeto. Outra ação que o carro pode ter a ação de frear, né? Então, o objeto carro, ele vai poder ter a ação de frear. E aí, outra característica são os atributos. Então, estou sempre trazendo para o mundo real para você entender. Os atributos são as características de um determinado objeto. Ainda falando do carro, o carro ele possui cor, número de portas, né, ou quantidade de portas, ele possui um motor, né, quantas cilindradas esse motor vai ter. Então, essas características de um determinado objeto são chamadas aqui na programação orientada a objetos de atributos. Então, a programação orientada a objetos possui classes e objetos, métodos, que são as ações, e os atributos, que são as características de um objeto. Daqui a pouco você vai entender melhor, que eu vou ilustrar isso e você vai compreender melhor. Aqui, nós temos a planta de uma casa. Essa planta aqui de uma casa, a partir do momento que você tem uma planta, você pode ir lá e contratar uma equipe e ela vai construir essa casa. Quando ela é construída, ela se torna um objeto. Aí você contrata outra equipe, ela vai ter alguns atributos diferentes, né? Uma cor um pouquinho diferente. Aqui ela pode ser um verde mais escuro, aqui um verde mais claro, ou pode ser azul, ou pode ser rosa. Então, a partir de uma planta, que é uma casa, uma classe, né? A planta é a classe ou o projeto. Você gera vários objetos e esses objetos terão atributos diferentes. Considere aqui os atributos como as cores que você colocou na casa, né? O tipo de telha que você utilizou. Então, essas são as características do objeto, ou seja, os seus atributos. Então, classe e objeto. Falando do carro, a gente tem o projeto lá que o engenheiro desenhou, né? Ele fez o desenho, projetou todas as características do carro, então esse projeto é a classe. Só que quando sai da fábrica, não sai um único carro, né? Então ele vai sair vários carros da fábrica. Então são os objetos. E aí esses objetos, eles saem com atributos e métodos. Quais são os atributos, as características de cada um desses carros aqui? Ele possui uma potência, né? Ele possui uma marca, ele possui um ano. Então, esses são os atributos do carro. Cada um deles vai ter um atributo diferente. Podemos colocar aqui a cor também, né? O atributo. E quais são os métodos que ele tem? Então, tem o método acelerar. Nós já citamos aqui, uma das ações que o carro pode ter é acelerar. Outra ação, outro comportamento do carro, ele pode frear.
Outro comportamento, abastecer, né? Se a gente for citar outro exemplo aqui. Então, todas essas características do mundo real, a gente leva para a programação orientada a objetos também. Aí, por essa figura também fica fácil da gente compreender. Então, nós temos a classe cães. Quando você pensa em cães, você tem diversas raças, né? Então, aqui nós temos os objetos, são as raças diferentes de cachorros, né? Cada cachorro é um objeto diferente. Então, você tem aqui, ó, o Bob. O Bob, quais são os métodos que ele tem? Ele anda, quais são as ações, né, que ele executa? Ou quais são os comportamentos dele? Ele anda, ou ele fala, né? Ele come, ele dorme, ele tem a ação pega osso, você pode ensinar ele a executar a ação pega osso, né? Ou dar qualquer comando para ele, né? Isso aí vai depender de você para ensinar. Então, isso aqui, enfim, são as ações ou os comportamentos deste objeto específico que é da classe cães. Ele pertence à classe principal chamada cães. E aí, cada cão é um objeto diferente. O Rex é outro objeto. E aí ele tem os mesmos comportamentos, ou os mesmos, as mesmas ações. A mesma coisa o Scooby, é outro cão, no entanto, ele possui os mesmos comportamentos, ou as mesmas ações. Observe, nós estamos aqui reutilizando o código, né? Se a gente for pensar em programação. Por quê? Você tem 3 objetos diferentes que executam as mesmas ações. Então, a partir de uma classe principal, você gerou 3 objetos diferentes que possuem as mesmas ações ou os mesmos comportamentos. Em termos de programação, você está reutilizando o código, que é uma das vantagens da programação orientada a objetos. Então, uma classe ela pode gerar quantos objetos? Se a gente pensar na classe cachorro, né? Quantos objetos você pode ter? Quantos cachorros você pode ter? E aí a mesma coisa para a classe carro, né? Que nós temos a classe carro que possui atributos, métodos. Quantos objetos nós podemos gerar? Infinitos, né? Então você pode ter inúmeros carros aqui. Um carro azul, vermelho, laranja, verde e assim por diante. Todos eles terão atributos, todos eles terão métodos, ações que eles vão executar, que partem de uma classe, né? A partir daquele projeto que o engenheiro desenvolveu. Então, na programação orientada a objetos, a composição do programa tem as seguintes características, né? Um programa é formado por um conjunto de objetos e cada objeto tem uma função a cumprir. Então, um programa é formado por um conjunto de objetos. Da mesma forma que eu mostrei ali vários carros, o seu programa vai ter vários objetos. E cada objeto tem uma função a cumprir. Os objetos oferecem um serviço ou ação, que é utilizada por outros membros do programa. Então, eles vão interagir, os objetos interagem um com o outro, né? E cada um vai oferecer uma ação, um serviço, um comportamento. Os dados do programa, tais como as informações digitadas pelo usuário, são armazenadas em cada objeto. Então, diferente lá da linguagem C ou da programação estruturada, os dados digitados pelo usuário, né, fica dentro do objeto específico, dentro do objeto carro, ou dentro do objeto moto. Como assim dados digitados pelo usuário? Se você vai pedir para o usuário digitar a cor do carro, a cor vai ficar armazenada dentro do objeto carro. A mesma coisa, a cor da moto vai ficar dentro do objeto moto. Ou moto 1, moto 2 e assim por diante. Então, as informações, os dados ficam dentro dos objetos. A execução do programa. O fluxo de execução do programa inicia-se a partir do método principal. Você sempre vai ter um método principal de uma determinada classe. A partir do momento que você cria um programa
Em Java ou em qualquer outra linguagem de programação orientada a objeto, você cria uma classe, você vai ter uma classe. Criou um programa, você tem uma classe. E dentro dessa classe, você sempre vai ter um método principal, ou main, né? E aí, os objetos interagem entre si para a solução dos problemas propostos. Nós vamos dar vários exemplos, vamos criar vários programas agora, a partir dos vídeos a seguir, onde nós vamos criar classes e objetos. E aí você vai ver que a solução para resolver um problema é diferente da solução apresentada lá na linguagem C ou numa programação estruturada em qualquer outra linguagem. Aqui, por exemplo, nos programas que você criou até aqui, eu estou com uma imagem, capturei a imagem do NetBeans aqui para você, tá? E aí, quando você cria um programa lá, ele coloca esse código, ó, public class exemplo 1. Agora você já sabe o que isso significa. Você criou uma classe chamada exemplo 2, né? Falei exemplo 1, mas exemplo 2. Você criou uma classe chamada exemplo 2. Lembra, a classe, ela é a planta da casa. Ela é o projeto do carro, então é o seu projeto. E aí, eu estou explicando aqui que a classe inicial do programa vai ser sempre aquele nome que você coloca lá, quando você manda criar, inicia o NetBeans e manda criar um novo programa, aquele nome que você dá é o nome da classe inicial do programa. E aí você tem sempre um método principal. Toda a classe vai ter um método principal. Nesse caso aqui, o método principal da aplicação em si, né? Da classe exemplo 02. Então, método principal é o método main. Já falei isso para vocês anteriormente, nas aulas anteriores, mas agora você está entendendo o que significa método, né? É uma ação que a classe vai executar, né? Ou um comportamento que essa classe vai executar, né? O que ela vai executar? Você que vai digitar o código aqui. Qual a ação que ela vai executar, né? Nós vamos digitar o código aqui embaixo para executar essas ações. Então, quando a gente traz para o mundo real, o ser humano se relaciona com o mundo por meio de objetos. Fica mais fácil para a gente entender a programação orientada a objeto quando você pensa em objetos do mundo real, né? Sempre identificamos um novo objeto. Portanto, em PO, Programação Orientada a Objetos, um objeto é a representação computacional de um elemento ou processo do mundo que nos cerca. Então, quando a gente vai programar em PO, a representação computacional de um elemento, né, é um objeto. Como assim? Olha objetos reais. Nós temos um cliente, ou vários clientes de um banco. Nós temos uma agência de um banco, uma agência específica. E aí o cliente tem uma conta específica. Esses aqui são objetos reais. Quando a gente traz para o mundo da computação, para o ambiente computacional, nós vamos ter o objeto cliente, e aí o objeto cliente vai ter seus atributos, vai ter suas ações, né? Atributo, um atributo do cliente, um nome. Outro atributo, um endereço que ele tem. Então, são atributos que o objeto cliente vai ter. A conta, quais são os atributos da conta, né? O número da conta. Qual é o saldo dessa conta, né? Então, são atributos que essa conta vai ter. A mesma coisa a agência, é outro objeto. Então, objetos do mundo real e objetos do mundo computacional. Fica fácil você relacionar quando você está programando em orientação a objetos, faça essa relação que vai ficar mais fácil de você entender. E aí, quando a gente trata de vantagens e desvantagens, nós vamos pensar o seguinte, ó, uma desvantagem. No começo ela é mais difícil para quem está começando a programar, né? Orientação a objetos. A programação estruturada é mais fácil. Às vezes, alguns conceitos que vão ser apresentados são de difícil compreensão.
Nesse curso aqui, nós não vamos chegar na programação avançada, é um curso básico, intermediário, né, de programação orientada a objetos, mas quando a gente avança no curso, vai para a programação avançada, você vai reconhecer, você vai ver alguns conceitos que são um pouco de difícil compreensão. E as vantagens? Como nós relacionamos os objetos com o mundo real, fica mais fácil de entendê-los. Então, a princípio, fazendo essa relação de objeto do mundo real com objeto computacional, é mais fácil compreender. Os dados, inclusive os digitados pelo usuário, ficam dentro do objeto. Daqui a pouco eu vou demonstrar isso. Você vai ver por meio de uma figura, vai entender melhor. E a programação orientada a objeto, ela facilita a reutilização de código. Portanto, a redução de custos. Isso é muito importante, né? Para uma empresa de programação ou para um programador, você vai ganhar tempo. Ela facilita a reutilização de código. E aí você, consequentemente, tem a redução de custos. Então, nós temos a programação estruturada, que nós podemos citar como exemplo a linguagem C, e a programação orientada a objeto, que um exemplo é a linguagem Java. Aqui fica fácil de você entender por essa figura, né? A programação estruturada, você tem a aplicação ou o seu programa geral. E aí, o seu programa é composto por diversas funções. Cada programador ou equipe de programação aqui pode ou não, né? Depende de como é estabelecido esse trabalho, desenvolver uma função específica da aplicação. Então, cada um desenvolve um módulo da aplicação, cada equipe. E aí, essas funções, elas buscam e trazem e levam os dados que são compartilhados entre elas, né? Então, os dados, as informações do programa ficam aqui disponível para a aplicação e as funções buscam esses dados lá. Os dados digitados para o usuário e outras informações. Na orientação a objeto, você tem a aplicação, que ela busca objetos e recebe informações desses objetos, né? Busca informações e recebe informações de objetos. E esses objetos, eles contêm o quê? Os métodos, que nós podemos dizer que são parecidos com as funções, né? Mas os métodos são mais, se a gente for conceituar de maneira adequada, são comportamentos de um objeto ou uma ação que um objeto vai fazer. E aí, esses métodos utilizam os dados. Observe, os dados e os métodos, as ações, ficam dentro do objeto, não ficam fora. Então, dentro de cada objeto é que nós vamos armazenar dados e métodos, ou seja, ações e informações a respeito daquele objeto. Então, se a gente trazer para o exemplo do cliente, os dados do cliente, os atributos dele, né? Os atributos nós temos como atributo o nome do cliente, endereço, é outro atributo, né? Saldo, outro atributo da conta, no caso de conta, né? Então, isso são os dados do cliente. O que o cliente pode fazer também? Se a gente for pensar em uma ação do cliente, né? O cliente ele pode fazer depósito, uma ação que ele pode fazer, é um comportamento dele, faz depósito. Ou faz saque, né? O cliente ele pode fazer um saque. Então, estou trazendo aqui exemplos de métodos. É uma ação que o cliente pode fazer. Tudo isso dentro do objeto cliente. E assim, a troca de informações acontece com a aplicação, com o programa. Essa é a orientação ao objeto e essa é o modelo ou paradigma da programação estruturada. Muito bem, essa foi a parte teórica da diferenciação entre os dois paradigmas. E aí, no próximo vídeo, nós vamos fazer na prática, nós vamos ver na prática como é que isso funciona. Nós vamos programar lá no NetBeans, nós vamos criar classes, objetos,
E dentro desse objetos nós vamos criar atributos e métodos, tá? Isso já no próximo vídeo. Bom, eu sou o professor Josemar, agradeço que você tenha ficado até o final. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, indique para amigos para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas, né? E para que mais pessoas aprendam a programar.